tá? Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1, versículo 6 e o versículo 7. E importante você entender acerca do contexto da carta do apóstolo Paulo à igreja em Gálatas. Gálatas capítulo 1, versículo 6 e versículo 7. E na nossa temática, assim, desta manhã, eu gostaria muito mais de tratar, assim, o capítulo de número 2, mas eu quero pegar o capítulo 1, e trazer um pano de fundo, né, no versículo 6 e o versículo 7. Dê um tempinho aí, creio que você abriu. Se eu pudesse dar uma temática para esta manhã, se eu pudesse trazer para você algo nesta manhã, eu diria tão somente o seguinte: a igreja contra si mesma. É sobre isso que eu quero discorrer aqui o nosso tempo. Quero pensar quando a igreja se levanta contra ela mesma. A sutileza do evangelho está sendo vivenciada em nossos dias, está fazendo com que nós percamos o discernimento daquilo que o apóstolo Paulo chamava de verdadeiro evangelho. Paulo afirmava sobre o verdadeiro evangelho. Paulo escreve à igreja da Galácia, aos Gálatas, falando sobre esse verdadeiro evangelho. Ele refuta sobre argumentações contrárias ao evangelho da graça, em detrimento do evangelho da lei. Paulo fala e alerta aos irmãos acerca de falsos mestres, falsas doutrinas, falsos crentes que estavam inseridos, portanto, no meio da igreja. A grande preocupação e descontentamento do apóstolo ao escrever essa carta tinha a ver com um grupo de pessoas que perturbava e desejava perverter o evangelho de Cristo. Por isso eu te convidei a abrir e no capítulo 1, versículo 6 e versículo 7, onde ele diz o seguinte: estou admirado de que tão depressa estejais desertando daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Esse é o ponto que Paulo começa a discorrer toda a carta à igreja da Galácia, aos Gálatas. Então, este grupo de agitadores que o apóstolo afirma aqui, insistia que a congregação dos Gálatas, formada na sua maioria por gentios, ou seja, não judeus, deveria, além de acreditar em Cristo, aceitar também a circuncisão como meio de salvação. Então, se nós tivermos esse pano de fundo, que é a problemática da circuncisão como meio de graça, quero levá-los a pensar que quando nós perdemos a sensibilidade do evangelho pleno, então nem mais nos damos conta de que nós estamos nos posicionando ou a falta de discernimento que nós estamos criando. E dessa forma nós não percebemos que o caminho que estamos trilhando se torna um caminho perigoso para a igreja, ajudando a levar o evangelho por um caminho extremamente difícil. Levar o evangelho, digo eu, levar as boas novas do reino. Um evangelho que a cada dia está sendo mais bombardeado, taxado de conservador, de retrógrado. A mensagem que nós anunciamos está sendo taxada de extremista, de descontextualizada, de pouco empolgante, pouco relevante, e até mesmo ela não tem ocupado espaço nos nossos dias. E eu creio que grande parte disso é proveniente da própria igreja. Por isso estou a dizer que a igreja tem deposto contra ela mesma. A igreja tem se levantado contra si mesma. As nossas ações, ou melhor, talvez a falta das nossas ações, tem criado um evangelho assim distorcido. A nossa falta de influência, o nosso sal que não salga mais, a nossa luz que não brilha mais, o nosso testemunho que não impacta mais. Tudo isso depõe contra nós mesmos. E assim, permitindo que esse evangelho se espalhe entre nós, esse evangelho que não é o verdadeiro, que não é o pleno, que não é o evangelho que o apóstolo Paulo está afirmando e querendo reposicionar esta igreja, né, para o pleno, verdadeiro, puro e simples evangelho.
Eu digo que essa conceituação do que é ser igreja, sua abrangência, bem como os seus fiéis, e nesse sentido a igreja passa a depor contra si mesma, e quando nós fazemos isso, e olhando para os nossos dias, olhando para o nosso contexto e a nossa cultura brasileira, contando sobre as indagações que foram levantadas contra a igreja, a perseguição, seja nas redes sociais, seja na internet afora, seja principalmente em órgãos de imprensa, quando a igreja se posiciona, e ao se posicionar, ela está sendo extremamente massacrada pela mídia. E por que ela está sendo massacrada? Porque quem deveria se levantar, ou seja, ela mesma, não se levanta. Nós não nos levantamos em prol de um discurso politicamente correto, e com isso estamos depondo contra nós mesmos. Por isso eu digo para você, preste bem atenção em tudo que nós vamos pontuar aqui nesta manhã. E quando a igreja, né, olha para este evangelho, cria, idealiza, vivencia esse evangelho, quando ela se levanta contra si mesma, nós não percebemos algumas situações. Nós não percebemos algumas coisas que acontecem junto de nós, ao nosso redor, que são promovidas por nós, mas que o apóstolo Paulo já alertava a igreja em Gálatas. E aí eu te convido então a deixar aberto no capítulo 2 agora. E para nós ganharmos tempo, eu vou citar ou ler alguns versículos desse capítulo, e nós vamos caminhar aqui assim, então, dessa forma. A igreja, quando depõe contra si mesma, ela não percebe, portanto, que há infiltrados no meio dela. Ela não consegue ter esse discernimento. E se você olhar o versículo de número 4 do capítulo 2, Paulo está dizendo assim: porém, alguns tinham se juntado ao nosso grupo, fazendo de conta que eram irmãos na fé. Os textos que eu ler aqui estão na Nova Tradução da Linguagem de hoje, por serem palavras mais simples, mais fáceis de compreensão e facilitar assim, portanto, a nossa argumentação. Tá? Quando a igreja depõe contra si mesmo, se levanta contra si mesmo, perdendo o seu discernimento, perdendo o seu posicionamento no mundo, ela não percebe mais que há infiltrados no seu meio. E o apóstolo Paulo dizia isso à igreja lá na Galácia, falando para eles, alguns que tinham se juntado ao nosso grupo, se juntado à nossa igreja, à nossa congregação, tinham juntado à nossa irmandade, mas eles não faziam e não fazem parte da nossa irmandade. Não têm os mesmos conceitos, os mesmos princípios, a mesma fé, o mesmo Deus, mas estão junto de nós. E aí é importante você entender que sempre haverá pessoas na igreja tentando nos influenciar com princípios que não são da palavra de Deus. Eles vão trazer os seus próprios princípios, eles não vão aderir à nossa fé, mas a igreja ela é aberta a todos nesse sentido, e eles podem estar no nosso meio, mas entenda e perceba, possivelmente muitos estão ou estejam como infiltrados, não exatamente, não digo assim, como espiões, mas eu digo como gente que não quer nenhum relacionamento com o nosso Deus, com a nossa fé, que não quer nenhum comprometimento com a palavra de fé, com a palavra bíblica que temos como regra de fé e prática para nós. E é por isso que Jesus fala do joio e do trigo. O joio e o trigo sempre estão juntos, eles nascem praticamente juntos, eles crescem juntos, e o interessante é que eles são colhidos juntos. O joio e o trigo sempre estão juntos, recebem a mesma adubação, recebem o mesmo sol, recebem a mesma irrigação. Tudo que é lançado sobre um, cai também sobre o outro, mas na hora da colheita, onde eles são juntos, levantados, colhidos, entre aspas, são arrebatados, ali a diferença da essência, ali a diferença do caráter, né, trazendo para as pessoas, ali a diferença da natureza, isso é escancarado, e aí o joio é colocado de um lado, o trigo é colocado de outro lado. Nós às vezes perdemos essa sensibilidade de que há infiltrados, de que há outras pessoas no meio da igreja e não fazem parte da igreja, estão no reino, mas não são do reino.
podem estar dentro das famílias, podem estar dentro das igrejas, essas pessoas ou esses joios, podem ser ladrões, podem ser pedófilos, podem ser enganadores, podem ser de diversas espécies. Ora, no grupo de Jesus não havia um ladrão? Não havia um traidor? Hoje está na moda nós encontrarmos os chamados, e perdoe se isso te ferir, mas eu preciso te alertar acerca disso. Hoje na igreja está na moda nós encontrarmos os chamados cristãos de esquerda, ou atualmente, como dizem, os progressistas. E eu quero que você entenda claramente acerca disso. Não existe isso. Não existe cristão de esquerda. Isso é inadmissível com o Evangelho, como também não existe cristão de direita. Não pode existir entre nós cristãos de esquerda e cristãos de direita. O que existe é cristãos. O que existe é discípulos. O que existe é seguidores de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, da sua palavra, das premissas que Ele traz e aborda para nós, para o nosso crescimento, para a nossa edificação, para a nossa vivência. E por isso, todo e qualquer cristão que se diz a favor do aborto, que se diz a favor da liberação de drogas, que se diz a favor da nova conceituação, da nova família, as novas concepções familiares, que se diz propício e começa a mudar a sua linha de pensamento para acreditar talvez que a pedofilia possa se enquadrar, talvez numa área de doença mental. Se você tem esses posicionamentos, ou se pessoas ao seu redor ligadas ao reino, inseridas na igreja, têm esses posicionamentos, eles não são cristãos de esquerda, eles não são progressistas, eles apenas não nasceram de novo. É simplesmente isso. Podemos pontuar exatamente isso. Não que tenhamos que ter posicionamentos políticos para esse ou aquele e levantar assim as nossas bandeiras. A nossa bandeira é o Evangelho de Jesus Cristo. A nossa bandeira é o Evangelho da família, é o Evangelho de Deus, é o Evangelho da vida, é o Evangelho do perdão, é o Evangelho da nova criatura que se faz quando o Evangelho está e chega sobre nós. É exatamente isso. E nós estamos perdendo essa conceituação nos nossos dias, porque não estamos entendendo que há pessoas que não comungam com a nossa fé, mas estão comungando com o nosso pão, com a nossa vida, com a nossa vivência, estão ao nosso lado e talvez estejam a nos influenciar. E o apóstolo Paulo diz a essa igreja: alguns tinham se juntado ao nosso grupo, fazendo de conta que eram nossos irmãos na fé. E é por isso que no testemunho desses, e é por isso que no posicionamento desses, a igreja passa a depor contra ela mesma. E uma outra situação é de nós não entendemos que há ministérios diferentes entre nós. Nós limos o versículo 4, agora leia o versículo 8. Paulo está dizendo assim: pois pelo poder de Deus fui feito apóstolo para anunciar o evangelho aos não-judeus, assim como Pedro foi feito apóstolo para anunciar o evangelho aos judeus. Paulo está dizendo claramente assim: eu fui designado como apóstolo para os gentios, para aqueles que não são judeus. Pedro foi designado para apóstolo, para pregação, para cumprir o seu ministério junto dos judeus, ou na linguagem bíblica aqui, junto dos da circuncisão. E eu para com os não da circuncisão. E não houve nenhum problema nisso. Apenas linhas diferentes, apenas forças demandadas de forma diferente. Você atua aqui, eu atuo ali. Nós temos ministérios diferentes, ações diferentes, mas temos o mesmo Deus, o mesmo Senhor, a mesma fé. E parafraseando aquilo que o apóstolo Paulo diz lá, em Efésios capítulo 4, há um só Deus, um só Senhor, uma só fé, um só batismo.
Exatamente isso, porque pertencemos ao mesmo corpo, e se nós não entendemos que muitas das nossas ações, ou a falta das nossas ações hoje, nos levam a depor contra nós mesmos, nós não entenderemos que há ministérios diferentes, e que Deus, através da ação do seu Espírito Santo, na sua multiforme graça, concede, portanto, graça diferente aos seus, concede dons diferentes, habilidades diferentes aos seus, e aí é natural que um se envereda por este caminho ministerial, e outro se envereda por aquele caminho ministerial, mas não pode haver disputa entre nós, não pode haver competição entre nós. O nosso propósito é alegrar o coração daquele que nos tirou das trevas e nos transportou para o reino da sua maravilhosa luz. Então, somente isso. Então, não entendo, não sei como é concebível na mente de muitos ficarmos nos degladiando, brigando, questionando isso ou aquilo por aquela igreja, por esta igreja, por aquele pastor. E às vezes nós líderes promovemos tanto isso, demasiadamente tanto isso. É importante você entender que é ministério diferente. Se Paulo ficava com um grupo, Cefas ou Pedro, né, ficava com outro grupo. Uns têm um determinado foco na evangelização, outros têm um outro foco. Uma classe de pessoas. Mas o evangelho é distinto? Não. Apenas nesse sentido a nossa proclamação, não o evangelho. Por isso o próprio Paulo diz, eu me fiz fraco para com os fracos, a fim de ganhar a todos, como forte para com os fortes. Eu vou usar linguagens diferentes para ganhar talvez os estudantes, para talvez ganhar os mais simples, talvez os mais eruditos, ganhar na nossa terminologia, né, para falar do amor de Deus a eles, simplesmente isso. Entretanto, se é a igreja de Deus, nós temos o mesmo chamado, que é falar de Cristo, anunciar o evangelho, fazer discípulos. E é claro que existem funções diferentes, o Espírito Santo traz isso sobre nós, uns são pastores, outros líderes, outros professores, outros presbíteros, pessoas que têm papéis diferentes, responsabilidades diferentes para declarar a palavra de Deus e pastorear o seu povo. Mas com eles há uma linha constante de referências ao ministério da palavra de Deus, de cada e de todos os cristãos. Quando a igreja se levanta contra ela mesma, ela passa a desperceber que ninguém é mais do que outros que não possa errar. Já é mais uma argumentação que eu tenho para você nesta manhã. Se você ler o versículo de número 11, não perca a linha de raciocínio comigo. Versículo de número 11, do capítulo 2, o apóstolo Paulo está dizendo, porém, quando Pedro veio para a Antioquia da Síria, eu fiquei contra ele, em público, porque ele estava completamente errado. Olha só. Paulo está dizendo para nós aqui, eu fiquei contra Pedro. Pedro estava completamente errado. E é nessa linha de argumentação que eu trago para você que ninguém é mais do que ninguém que não possa errar. Ninguém está acima, digamos, da média, está num padrão de santidade que não possa cometer erros ou que não cometa erros. É importante jamais perdermos de vista que antes de sermos conhecidos como homens de Deus, gente de Deus, nós somos pecadores. Nós somos alvo da misericórdia de Deus, miséria, córdia, cardia, coração de Deus, na miséria do homem, na minha miséria, na sua miséria. Ora, o que há nesse sentido de louvável entre nós, ou dentro de nós, o que há de bom entre nós, ou dentro de nós, para sermos considerados assim acima, sermos considerados, ou temos sobre nós a autorização, ou melhor, a reivindicação de que Deus tenha que fazer algo por nós, porque há algo bom dentro de nós. Pelo contrário, nós somos miseráveis, somos pecadores, e estamos todos nesse mesmo patamar. Não confunda a nossa miserabilidade, não confunda a nossa depravação, total e plena, sim, pelo pecado que há em nós, com o nosso chamado. O pastor, o presbítero,
o membro, estamos todos no mesmo pé, nesse sentido. O que há são chamados diferentes, são funções diferentes, como acabamos de ver, são ministérios diferentes. Uns foram chamados para serem pastores, outros não. Mas seja o pastor, seja o membro, todos somos iguais nisso, não há alguém maior nesse sentido. Há autoridade eclesiástica, sim, de nos submetermos a elas, mas não talvez um poder sobrenatural que possa emanar de Deus, há uma unção especial sobre o pastor, há uma unção sobre isso. Para com isso. E se nós focarmos nisso, nós vamos acabar idolatrando homens. E aqui o texto fala para nós exatamente isso. Paulo começa a refutar publicamente quem? Pedro. Pedro, o grande apóstolo. Pedro, o homem lá de Atos 2. Pedro, o cara que pregou e 3.000 se converteram. Depois 2.000 pessoas se converteram. Pedro, aquele cara grandemente usado e poderosamente usado por Deus. Mas que aqui estava errado. Que aqui foi confrontado. Que aqui foi dito a ele, e infelizmente nesse sentido em público, mas felizmente para nós, porque se não fosse em público, não teria o registro disso para nós. Pedro, você errou. Pedro, você é pecador. E muitos precisam entender isso hoje. Nós fomos concebidos em pecado, nascemos gerados em pecado, nascidos em pecado. Portanto, somos totalmente dependentes da graça e da misericórdia de Deus. Ninguém é maior do que ninguém, todos nós somos iguais. Somos pecadores, infelizmente, alguns direcionam o seu pecado para a área sexual, outro para a área financeira, outra para buscam o poder, mas ninguém está acima da lei de Deus e dos seus padrões. A famosa frase que ecoa no Brasil politicamente nesses dias, todo mundo em prol da justiça, em prol da democracia, diz, ninguém é acima da lei, a lei está para todos, só que a gente sabe que na prática isso não funciona. Na prática não é assim. Principalmente aqueles que arrotam tais palavras, são aqueles que usam e abusam da lei ao seu próprio bel prazer. Mas aqui não. Na palavra de Deus não. Não havia isso. E aí Paulo mostra para Pedro e para nós que ninguém é mais do que alguém que não possa errar e ser confrontado. Paulo questiona Pedro, o grande líder, o grande apóstolo, o grande homem da igreja de Jerusalém, e não há distinção de posições, de status social, de status religioso, não há distinção de financeira, de gênero, de raça. Todos, infelizmente, podem errar. E Pedro errou. E aqui foi o grande apóstolo quem errou. Portanto, pare de idolatrar homens, como eu disse, pare de jogar confete nesse ou naquele servo de Deus. Você erra quando faz isso. Você peca quando faz isso. O texto diz para nós, eu fiquei contra ele em público, porque ele estava completamente errado. Então, entenda, homens de Deus podem errar. E muitas vezes, eles depõem contra nós mesmos. Eles são a igreja. E a igreja depõe contra si mesma. Caminhando um pouco mais, a hora avança. O versículo 12 e o versículo 13, vou fazer questão de ler esses dois versículos juntos, porque o apóstolo Paulo vai dizer assim, no versículo de número 12, de fato, antes de chegarem ali alguns homens mandados por Tiago, Pedro tomava as refeições com os irmãos não-judeus. Mas, depois que aqueles homens chegaram, ele não queria mais tomar refeições com os não-judeus, porque tinha medo dos que eram a favor de circuncidar os não-judeus. E o versículo 13 emplaca dizendo o seguinte, e também os outros irmãos judeus começaram a agir como hipócritas, do mesmo modo que Pedro. Puxa, forte e dura são essas palavras. E Paulo diz acerca de um amigo chegado, próximo companheiro de viagem dele, Barnabé. Ele diz assim, e até Barnabé se deixou levar pela hipocrisia deles, ou em outra versão, pela dissimulação deles. E o que eu quero trazer nesse ponto aqui, nessa minha reflexão, nesse meu alerta a nós que somos a igreja de Deus e que muitas vezes estamos nos levantando contra nós mesmos, eu quero dizer acerca da conveniência da mensagem que Pedro pregava.
e que foi alertada já anteriormente, vimos isso por Paulo. Mas Paulo, além de alertar o posicionamento de Pedro, agora ele faz um alerta à mensagem do apóstolo Pedro. E é isso que está sendo comum nos nossos dias, a conveniência da mensagem. Nós estamos adaptando a mensagem do Evangelho aos nossos dias, mas não a proclamação. Estamos adaptando a mensagem, o teor. Preste atenção. Independente do meio em que nós estamos, a mensagem do Evangelho é uma só. Ela não pode ser conveniente com as pessoas. Não é porque Pedro estava entre os não circuncisos que ele deveria se portar de uma forma enquanto ele estivesse com os da circuncisão. Então, o seu comportamento e proclamação seriam outros. Isso envolve testemunho, isso envolve ações, isso envolve a nossa vida como um todo, irmãos. Então, se nós estamos com um determinado grupo, o nosso evangelho, a nossa mensagem, o nosso posicionamento é dessa forma. Se estamos com outro grupo que pensa diferente, então nós devemos nos portar diferente. Ou seja, eu vou agradar todo mundo. E por isso, anteriormente, eu disse, não existe crente de direita, não existe crente de esquerda, o que existe é cristão. O que existe é seguidor de Jesus Cristo, discípulo de Jesus. Senão, junto desse grupo, eu vou atuar dessa forma, e junto do outro grupo, eu vou ter que atuar de outra forma. O evangelho para os gentios é o mesmo evangelho para os judeus. O evangelho para os da circuncisão é o mesmo evangelho para os não da circuncisão. O da direita é o mesmo para a esquerda. Do pecador é o mesmo, seja ele na área sexual, seja na área financeira, seja na área que for. Nós não podemos, nesse sentido, ter conveniência com a nossa mensagem. Ela vai ferir, ela vai machucar, sendo que o grande anúncio do Evangelho das Boas Novas foi trazido assim então, por João Batista, dizendo, arrependei-vos dos vossos pecados, e cada um seja batizado. Arrependei-vos porque o reino está próximo. E ele, diante de uma situação de adultério, ele não foi conveniente, ele não foi político, ele literalmente denunciou o pecado. Ele pagou o preço, sim, por isso. Mas quando a igreja se levanta nesses dias para dizer que ela é voz profética, e eu creio que a igreja é voz profética, nós estamos confundindo o que é ser voz profética. Nós viramos voz positiva, ao invés de sermos e termos a voz profética. A voz profética aponta o caminho, mostra a direção. A voz profética diz, está errado isso, esse caminho está errado, o caminho certo é aquele. Estamos indo para cá, mas Deus está nos mandando é para lá. Isso é ser voz profética. Arrependam-se. Mas hoje estamos na conveniência da voz positiva. E a voz positiva diz, vai dar tudo certo. Espera, no final, vai dar tudo certo. Ou trazemos palavras doces de alguns contextos, histórias religiosas, histórias bíblicas, dizendo, todo milagre tem um tempo da gestação, então espere. Continue fazendo o que você esteja fazendo nesse sentido. Mas o que ela está fazendo é errado junto à palavra de Deus. E não tem como Deus abençoar. Porque Ele é puro de olhos, Ele não pode contemplar o mal, então Ele não pode abençoar onde há pecado. E o profeta Isaías, que se levanta como voz profética, diz que as mãos de Deus são encolhidas quando o pecado está emancipado. Os olhos de Deus são cerrados, os seus ouvidos tapados. Porque Ele não age em pecado, Ele não pode agir em pecado, porque Ele é puro de olhos, não pode contemplar assim, portanto, o mal. Mas a voz positiva nos faz chorar e acreditar e não mudar de vida. E é isso que Paulo está mostrando, de certa forma, para Pedro e para a igreja ali, para nós aqui hoje. Nós não podemos ter conveniência com a nossa mensagem, o evangelho é o mesmo, nesse sentido, independente das suas opiniões e até mesmo das suas convicções. Nós começamos a ser moldados nas nossas opiniões diante de alguns assuntos que vieram à tona, principalmente essa semana pela mídia nacional e que está internacional. E diante disso, da minha e da sua opinião, da sua e da minha convicção,
Elas não podem prevalecer, o que tem que prevalecer é a palavra de Deus. Como recentemente foi levantado a questão de uma menina por 10 anos que foi abusada, e você já sabe todo o desfecho dessa história. E isso trouxe um grande mal além para a vida daquela menina, além da vida para a sua família. Isso trouxe um grande mal para a igreja de Cristo, porque a igreja se levantou contra ela mesma, contra si mesma. E passamos a ter grupos assim e grupos assados. Grupos diferentes, posicionamentos diferentes. Mas é interessante que todos gostam de opinar, todos têm uma convicção, mas ninguém abre a Bíblia, ninguém abre a palavra de Deus. E quando a gente começa a dizer assim, eu acho que é isso, eu acho que é que nós já erramos, irmãos. Nós já erramos, nós estamos convenientes, nós estamos sendo levados a um discurso politicamente correto. E é isso que Paulo está dizendo para Pedro, não, se você está com esse grupo, se porte dessa forma, e se você está com esse grupo, se porte da mesma forma. Quando tratamos do assunto evangelho, quando tratamos do assunto Deus, quando tratamos acerca da convicção da nossa fé, entenda claramente isso, Deus não tem dois tipos de discípulos, Deus não tem dois tipos de servos, aqueles que são assim e aqueles que são assados. Deus só tem um tipo de discípulo, Deus só tem um tipo de filho, Deus só tem um tipo de servo. Não tem aqueles que se apoiam mais na lei ou aqueles que se apoiam mais na graça. Não existe discípulo comungante e discípulo não comungante. Não existe cristão atuante ou cristão não atuante. Nós fazemos isso. E nós fazemos isso porque eu vou te lembrar o primeiro ponto da minha argumentação. Há muita gente no nosso meio, há muita gente no reino que não é do reino. E é neste livro, na carta aos Gálatas, que o apóstolo Paulo diz, de Deus não se zomba. De Deus não se zomba. Porque aquilo que o homem semear, tem muita gente semeando patifarias no meio da igreja. Tem muita gente semeando idolatria, prostituição, promiscuidade no meio da igreja. O problema não é brincar com a igreja em si tão somente, ou humanamente falando, acreditando que a igreja são as pessoas. Eles não entendem que a igreja é o corpo de Cristo, do Filho de Deus. E às vezes as nossas conceituações estão sendo levadas a isso. Às vezes muitos se portam com os seus amigos nessa virtude, ou nessa linha. E aí, nós falamos o que quisemos. Nós declaramos os nossos posicionamentos, a nossa promiscuidade. Nós declaramos, assim, as situações de pornografia que passam na nossa mente. Não tem nada a ver. Isso é simples. O fulano não sabe, o ciclano não sabe. E aí quando estamos com o corpo, com a igreja, nos portamos assim. E quando estamos longe, nós nos portamos diferente. Porque vivemos e colocamos uma roupagem na igreja, ou quando vamos para o culto, acabou o culto, e agora, que maravilha para esses, porque não tem mais culto. Então a gente não precisa botar a roupa de culto, a roupa de cristão. Nós não precisamos colocar uma roupagem acerca da nossa mensagem de conveniência do evangelho com o mundo. Então a gente nem coloca mais. Passamos a compartilhar tantas bobagens nas nossas redes. Passamos a falar tantas besteiras, porque agora eu estou de folga, porque não tem mais culto presencial. A gente zomba disso. E Deus nos diz por meio do apóstolo, de Deus não se zomba. Irmãos, infelizmente, aquilo que eu semear e aquilo que você semear, nós vamos colher. Se não nesta vida, mas na eterna nós vamos sim colher. Não há dois tipos de discípulos, não há dois tipos de cristãos, o fervoroso e o não fervoroso. O que Deus tem são cristãos, são filhos, são discípulos. Não tem um grupo mais íntimo que serve a Jesus e o seu evangelho e os demais. Não existe isso. Mas na minha última análise sobre a igreja se levantar contra ela mesma, Paulo fala acerca da verdade do evangelho que não é mais a verdade.
E quando nós nos levantamos contra nós mesmos, nós perdemos a sensibilidade de entender sobre a verdade plena, única, perfeita, que é o Evangelho de Deus. Se você olhar o versículo de número 14, olha comigo, versículo 14. Paulo está dizendo o seguinte a essa igreja: eu, quando vi que eles não estavam agindo direito, de acordo com a verdade do Evangelho, você entendeu todo o contexto do capítulo 2? Paulo se alegra em Deus porque o colégio apostólico o aceitou, né, como apóstolo de Jesus Cristo. Ele atuou em áreas diferentes do apóstolo Pedro, que era, vamos dizer assim, o líder da igreja, aquele que comandava humanamente falando a igreja. Mas quando Pedro errou, Paulo chamou Pedro e censurou Pedro. E Paulo disse para Pedro assim: está tudo errado, porque você, quando está com os judeus, você se porta de uma forma, e quando você está com os gentios, você se porta de outra forma. E o Evangelho não pode ter essa conveniência junto das pessoas, ou ele é pleno e verdadeiro ou não é. E aqui agora, no versículo 14, ele fala aos demais: quando eu vi que eles, aquele grupo, não estava agindo direito, de acordo com a verdade do Evangelho. E que grupo que não estava agindo direito? O grupo político, o grupo dos esquerdas, o grupo da direita, o grupo da associação da ONG, não, a igreja. As pessoas ali mesmo da própria igreja não estavam agindo direito com o verdadeiro Evangelho. E essa que está a questão. Muitas vezes nós mesmos podemos agir contra nós mesmos, não vivendo o verdadeiro Evangelho. E se nós não vivemos o verdadeiro, obviamente, essa linha de raciocínio é porque nós vivemos o falso. E qual é esse falso Evangelho? É o falso que nós criamos. Criamos pela nossa conveniência, criamos pelos nossos achismos, criamos pela influência de outros que não são do reino, mas estão assim presentes no reino. Há uma só verdade do Evangelho, há uma só verdade de salvação. Pela graça sois salvos mediante a fé. Essa é a única e absoluta verdade. Por isso, isto se torna para nós dogma. Dogma é tão somente uma verdade irrefutável, não é uma doutrina que alguns questionam ou não. Dogma é uma verdade que nós não abrimos mão de discuti-la, como um dogma da virgindade de Maria. Nós não discutimos isso é dogma. A palavra de Deus fala, nós cremos e assim pontuamos. Então a verdade no Evangelho, do Evangelho pleno e puro, que é assim, nós não abrimos mão para discussão, como a salvação que vem por meio da graça de Deus e não exatamente pelas obras. E aí Paulo começa a discorrer acerca da circuncisão que eu preciso fazer, trazendo ali para os judeus e os não judeus, para serem salvos. Ele diz: não, somos salvos exatamente pela fé. O pano de fundo aqui é a questão da salvação pela fé e não pelas obras judaizantes, como a circuncisão. Entretanto, eu quero destacar aqui o fato de que Paulo percebe que o Evangelho está sendo afrontado. É isso. O que eu quero destacar nesse ponto é que Paulo percebeu assim: o Evangelho, a mensagem, a igreja está sendo atacada. E o que ele faz? Responda para mim. O que o apóstolo Paulo faz quando ele percebe que a sua mensagem está sendo atacada? O que o apóstolo Paulo faz quando ele percebe que a igreja de Cristo está sendo atacada? Atacada aí por todas essas argumentações, por essa influência, por esses posicionamentos, por esses testemunhos, por essa gente, por essas falas, sejam elas de pessoas da igreja, sejam elas de líderes da igreja, sejam elas da sociedade, da comunidade em geral. O que o apóstolo Paulo faz? Irmão, Paulo parte para cima. Eu estou cansado de ler nas redes sociais muita gente dizendo assim: Deus não precisa, ou a igreja não precisa, ou o Evangelho, por ser tão grandioso, tão profundo, não precisa que nós o defendamos, que nós sejamos seus advogados. Trazendo uma interpretação quando Pedro diz, né, que temos um advogado junto aos céus, junto ao Pai, que é Jesus Cristo. Então, Jesus já é o advogado da sua própria igreja. Mas não é isso que acontece, que vemos nesse sentido na Bíblia. Todas as vezes que o Evangelho foi refutado, todas as vezes que o Evangelho, que trouxeram heresias, que trouxeram situações difíceis para a comunidade dos discípulos, alguém se levantou e partiu para cima.
Eu não digo partiu para cima, nesse contexto de violência, não tem nada disso. Mas de refutação, de argumentação, de posicionamento, de dizer aqui não é possível. Aliás, Jesus, quando esteve no templo, e olhou para o templo, e olhou ao seu redor, e viu barracas e mais barracas, comércio e mais comércio, e disse com grande tristeza: vocês fizeram da casa de oração, da casa do meu pai, uma casa de salteadores. Salteadores nada mais é do que ladrão, ou ladrões. E aí diz o texto para nós, que ele pega um pedaço de pau, e ele sai quebrando, derrubando tudo. Entre aspas, ele atacou nesse sentido. Há uma frase feroz de João Calvino, que ele diz o seguinte: o cão late quando o seu dono é atacado. Eu seria um covarde se visse a verdade divina ser atacada e continuasse em silêncio, sem dizer nada. Não é assim, irmãos? Se falam mal do seu time de futebol, você briga. Se falam mal do seu filho, ai, a mãe que ouve isso, ela parte para cima. E infelizmente, às vezes até com agressões. Se alguém machuca o seu animalzinho, arrumou um grande rolo com você. Se alguém fala mal do seu carro, o seu carro não presta, o seu carro não sei do que, pode até ser em comparação a um outro carro mais equipado, mais novo, isso, aquilo, mas entre aspas, você parte para cima. Você argumenta, você fala, você discute isso, você tenta mostrar um novo caminho ou tenta mostrar um posicionamento. Por que com o evangelho não? Por que quando a sua fé é afrontada, você se cala, você se omite? Por que quando falam mal do corpo de Cristo, ou seja, da santa igreja de Deus, você se torna conveniente com isso e se cala? Eu não quero arrumar confusão, mas para o time de futebol você arruma. Quando falam mal do seu candidato nas eleições, você perde a amizade, você vira a cara. E João Calvino diz assim: o cão late quando o seu dono é atacado, e eu seria um covarde se visse a verdade divina ser atacada e continuasse em silêncio, sem dizer nada. É muito importante compreendermos que o evangelho, ele não pode ser contextualizado, no sentido de que o que serve para o Brasil não serve para a Europa. O que serve para a África não serve aqui para o Brasil. Não existe isso. A sua proclamação, sim, pode ser contextualizada. Porque hoje, muito mais pela internet, pelas linguagens das redes sociais. Agora, o cristão verdadeiro é aquele que assume posições firmes, convictas, absolutas. Ele segue a Bíblia, a palavra de Deus. Irmão, preste atenção. Eu vou caminhando aqui para o final, mas preste atenção nesse sentido. Ninguém é obrigado a seguir a Bíblia. Ninguém é obrigado a seguir a palavra de Deus. Se você não quer seguir, que não se apresente como cristão também. Se as pessoas não querem seguir a Bíblia, que chamem a Bíblia de um livro retrógrado, de um livro antiquado, um livro isso, aquilo, tudo bem, não precisa seguir. Mas que não se classifiquem como cristãos, seguidores de Cristo, porque isso em nada tem a ver num comprometimento com Cristo. E muitos se falam que nós precisamos ser simpáticos com o mundo. Não! Não precisamos nessa vertente ser simpáticos, não. Embora em Atos diz que o evangelho crescia e contava com a simpatia do povo. Mas por que contava? Porque havia diferença do evangelho sobre aqueles apóstolos e sobre aquela igreja. Precisamos ser a luz desse mundo, e a luz é que aponta, é o que dissipa as trevas e que aponta o caminho. Porque o mundo está sem rumo, está sem direção. Em João capítulo 15, versículo 18, Jesus diz assim: o mundo vos odeia, e o mundo tem que de fato vos odiar. Nós não podemos ser amigos do mundo. Pelo contrário, Jesus foi o nosso amigo e não foi o amigo do mundo. Então, entenda claramente isso, porque em muitas situações nós estamos nos levantando contra nós mesmos, sendo amigo do mundo, e não o mundo nos odiando, o mundo está nos apreciando, porque o mundo está entrando sobre os nossos conceitos, sobre a nossa mente, sobre a nossa pregação, sobre o nosso comportamento, e nós estamos nos calando. Se o mundo odeia vocês, diz Jesus, saiba que antes odiou a mim. São palavras do Senhor. E eu quero encerrar no versículo 19, quando
Paulo diz um texto muito conhecido, extremamente conhecido. Ele diz assim: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, mas aí ele continua, a fim de viver para Deus. E é isso, precisamos viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. E no versículo 20 ele diz assim: logo já não sou eu quem vive, mas, você deve lembrar desse texto, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Para nós vivenciarmos essas coisas, nós precisamos morrer para essas coisas. E Jesus te chamou a uma nova vida. Jesus te chamou a morrer para o mundo. Jesus te chamou a ser odiado pelo mundo. Jesus te chamou, meu querido, a ser e fazer diferença no mundo. Preste atenção, porque as coisas estão sendo trazidas de uma forma sutil, com grande sutileza para a sua mente. E nós estamos perdendo o sabor, estamos perdendo a luz, estamos nos tornando um deles nesse sentido. E Jesus nos chamou a ser santos. Santo significa ser separado. Santo não significa ser acima de alguém, significa ser separado. E nós somos separados do mundo, separados do pecado. Por isso é que o apóstolo Paulo diz: eu para o mundo eu morri, eu para a lei eu morri. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo é quem vive em mim. Quem vive em você? Cristo. Então, viva a favor de Cristo, viva a favor do Evangelho. Fale isso para os seus amigos, fale isso para os seus familiares, fale isso para o Santo Espírito de Deus, que você vive para Ele, que você foi lavado pelo sangue do Cordeiro que está sobre a sua vida, que você é uma nova criatura em Cristo Jesus, que as coisas antigas, elas já passaram sim, e agora as coisas começam a se fazer novas. Todas as coisas são novas na sua vida. Você é nova criatura. Glórias a Deus por isso. Viva o novo de Deus. Viva o novo de Deus. Viva a favor do Pai. Viva a favor do Filho. Viva a favor do Santo Espírito. Viva a favor da Santa Igreja de Deus. Torne-se nova criatura, resgatada pelo sangue de Jesus, transformada pela fé no prometido Messias, nosso Senhor, Salvador Jesus. Esse era o desejo do apóstolo Paulo para a comunidade da Galácia, e isso é possível. Isso é possível apenas quando a pessoa crê em Jesus Cristo como seu Salvador pessoal, demonstrando a sua fé através de uma vida de obediência, demonstrando a sua fé através dos mandamentos de Deus, e ela estando convicta da sua fé e das suas afirmações acerca da palavra de Deus. Que a igreja não se deponha mais contra ela mesma, pelo contrário, que a igreja seja um agente de transformação para o louvor e a glória de Deus. E eu te lembro que você é a igreja, e que Deus tenha misericórdia de nós, e que Deus assim nos abençoe. Amém? Nós vamos terminar o nosso culto louvando, adorando a seu nome dele.